gostaria de conversar um pouquinho com você neste domingo, fim da tarde, diante daquilo que nós estamos passando e vivendo, sobre o tema da fé, sobre como viver a fé ou viver a fé nos dias de quarentena, diante das situações que nós estamos passando. E quem estava me acompanhando há pouco tempo pelo Instagram, me fizeram uma pergunta ali que depois eu aqui olhando, observando, me chamou muita atenção. É possível ter fé sem Deus? Isso me chamou muita atenção. E eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre isso. Me ajudem também a falar da fé, sobretudo nesse tempo que nós estamos passando. Eu queria refletir com vocês da fé a partir de 3 momentos. O primeiro, que é a fé, entender a fé. No segundo, o contexto que nós estamos passando para viver esta fé. Esse tempo de pandemia, esse tempo de dificuldades, de situações, de indiferentismo também religioso, como entender um pouco isso. E gostaria de concluir falando do Evangelho de São João, capítulo 9. Evangelho de João 9, se você tem uma Bíblia por aí por perto, se você quiser pegar e abri-la, para o momento oportuno nós conversarmos um pouquinho ali, nós vamos concluir falando sobre os saltos do homem que é capaz de falar da fé. Eu não sei se você já conheceu por aí alguém que dizia que tinha muita fé, que não sei se você já conheceu, conviveu com alguém, com seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, que rezava muito, assim, que estava sempre rezando e com o terço na mão e que ia para os festejos, enfim. Ou não sei se você também já encontrou alguém por aí dizendo que a fé está sem sentido, que a vida perdeu a fé, que a vida não tem mais gosto, que a vida agora não tem mais sentido, que aquilo que antes acreditava parece que Deus não escuta mais, que de certo modo Deus parece se distanciando, não escuta mais as suas preces. Então vamos entender um pouco sobre a dimensão da fé. Primeiro passo, a fé, ela é um dom de Deus. A fé é um ato que Deus concede a cada um de nós. Então, a fé agora ela é um ato que Deus permite a cada homem de crer. Mas, ao mesmo tempo, a fé ela é uma resposta a esse chamado de Deus. Não sei se vocês lembram muito bem na Bíblia das histórias de Abraão, enfim, de todas aquelas experiências de fé na comunidade e também na Bíblia. E ali mostra muito a fé como esta resposta de Deus diante das atitudes nossas. Nós respondemos sempre a Deus e vivemos sempre esta fé, não de modo isolado, só eu e no quarto, só eu e quando eu vou rezar, só eu e Deus. Não, nós vivemos e respondemos a fé sempre, 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 sempre em comunidade. Agora, é importante nós compreendermos esta fé que nós vivemos num tempo. Alguém diz por aí, segundo os estudiosos, que nós vivemos uma ruptura de gerações. E eu, de certo modo, concordo com este pensamento. Você já conheceu talvez a sua avó, o seu avô, ou alguém falando da sua avó, do seu avô, da forma como vive a fé. Uma pessoa muito católica, uma pessoa que participava muito das igrejas, enfim. E que hoje os seus netos ou seus sobrinhos são completamente diferentes no seu modo de viver a fé. De certo modo, há uma ruptura entre o modo como a geração vivia e a nossa geração hoje. E de certo modo, criou-se entre nós um abismo cultural, não só do ponto de vista de como as pessoas viviam e se relacionavam, mas também do ponto de vista da fé. Embora a fé seja um ato de Deus, há, de certo modo, como as pessoas respondem a este chamado de Deus, uma ruptura. E, de certo modo, a fé, para alguns, começou a ser identificada como uma coisa do passado, como um elemento hoje desnecessário para se viver uma vida melhor. Até algumas pessoas se justificam que dizem que vivem melhor do que aqueles que vão à igreja sempre. Eu vou terminar falando sobre isso. Mas para dizer assim, que nós vivemos num contexto em que parece que a fé, por ser ligada ao passado, a tradição, aquilo que nós herdamos, ela foi substituída por um progresso. E este progresso, de certo modo, colocou na cabeça nossa que para ser feliz e se realizar pessoalmente, não precisamos agora muito bem mais, talvez, das coisas de Deus. E alguém que me perguntava lá pelo Instagram se é possível ter fé sem Deus. Eu digo que sim. Mesmo aqueles que se dizem ateus,
que dizem que não acreditam em Deus, eles têm fé. Agora, eles podem ter fé na sua própria razão, porque a fé ela pode ser também um sinônimo de confiança. A fé também pode ser uma forma de acreditar nas suas próprias convicções. Então, a fé pode ser também um modo de você viver sem Deus, que não seria uma fé, uma fé como um dom, mas talvez como capricho de suas realizações pessoais e humanas. Então, assim, é possível você viver uma fé. Há um espanhol, um autor, teólogo espanhol, que diz que nós podemos viver uma fé sem Deus. São aquelas formas de crer, sem estar ligada a nosso Deus, porque cada um de nós tem uma forma de acreditar. Agora, este modo de viver a fé hoje, que é exatamente de modo mais isolado, porque rompeu-se, de certo modo, toda uma geração, gera para nós agora grandes questionamentos, porque enquanto houve todos os avanços, quando houve todas as conquistas do ser humano, nós agora nos voltamos de novo para a mesma situação que somos sempre dependentes. Olha, quem diria no pleno século XXI, quem diria que um vírus colocasse todo mundo dentro de casa e que ficássemos todos isolados uns dos outros? Para vermos que quanto mais nós avançamos na fé, quanto mais nós avançamos na ciência, muito mais também nos tornamos frágeis. E até mesmo com o crescimento e a possibilidade de sempre a vida humana ser mais estendida, ou seja, termos mais tempo para viver, ao mesmo tempo começamos a morrer sempre jovens, por causa do suicídio, por exemplo. Então, substituir isso que é passado pelo progresso gera sempre no homem aquela sensação também de insegurança. E este elemento da fé é muito importante para compreendermos. Agora, a fé como um dom de Deus, ela é sempre um ato dado por Deus, mas a fé também é uma resposta minha a Deus, àquilo que Deus me chama, aquilo que Deus me convida. Se ela é um ato humano, se Ele me convida, eu respondo esse chamado de Deus dentro de uma comunidade, dentro do ambiente, dentro de uma situação que eu vivo. Você que está me acompanhando agora, você vive sua fé em sua família, em sua casa, no lugar que você trabalha. Então a fé ela não está desligada, desconectada do ambiente que a gente vive. Agora, para entendermos a fé e entendermos a situação que nós vivemos a fé, o capítulo 9 de São João, ele dá algumas sugestões de como a gente é possível nos dias de hoje viver uma fé, como a gente pode dar saltos na fé, como a gente é capaz de dar alguns caminhos, alguns passos em direção à fé. Se você pegou a sua Bíblia, é João capítulo 9. Ele é um pouquinho longo porque precisamos lê-lo para que você possa depois entender os sentidos profundos do que tem no texto. Conta aquela história do homem cego de nascença, não sei se você recorda. Diz assim: naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite e ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem, chamado Jesus, fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Da parte daqui, sempre começam a questioná-lo. Mais à frente um pouquinho, para que a gente não fique muito tempo, perguntaram outra vez ao cego: e tu o que dizes? Daquele que te abriu os olhos. Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e tinha perguntado e recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes:
Aqui tem toda a situação de novo de diálogo com a família dele, até um pouco mais à frente. Já no versículo 33 do capítulo 9 diz: se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que estás falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Aqui nós vamos entender agora a dimensão da fé. Ela é muito importante para a gente ir compreendendo como é que se dá os sinais da fé na vida da gente. Eu não sei se você convive com uma pessoa que você vai mais à igreja e ele não. Eu não sei se você convive com uma outra pessoa no trabalho e tudo e diz que já reza em casa. Então, vamos compreender um pouco. O Evangelho fala de um homem cego de nascença. Primeiro passo. O segundo passo que aparece no Evangelho de hoje é o capítulo 11. É muito interessante. Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama. Jesus vê o cego na sua situação. Jesus enxerga aquele homem que está passando por ali. Jesus começa a conversar com ele. Da mesma forma como Jesus vê as nossas cegueiras. Jesus vê quando nós estamos na escuridão e na escravidão da vida. Nosso Senhor é aquele que percebe quais são as nossas necessidades e vai ali, conversando com ele. No primeiro momento, o homem enxerga Jesus como um homem. O homem, diz ele, que fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai te lavar. A gente não pode obrigar, a gente não pode tentar compreender aquelas pessoas que não ou estão indo, começando agora a se aproximar da igreja, com aquelas que já estão há muito tempo. Por quê? Porque na dinâmica da fé, nós podemos compreender a fé com a sua dimensão humana e podemos compreender a fé também com a sua dimensão, como é que eu diria, mais celebrativa. A fé humana é nesse primeiro momento deste homem cego de nascença. Ele olha e diz assim: não, quem me curou, recuperou a vista, foi um homem chamado Jesus que fez lama. Aqui me faz muito recordar lá no livro do Gênesis, aquele momento que Deus faz o homem do barro. É o renascimento. É o início de uma nova vida. É o momento assim de recomeçar. É o momento de deixar a escuridão da nossa vida. É o momento de recuperar a nossa vida e a nossa visão. Mudar o foco do nosso olhar. Isso é importante para compreendermos, de certo modo, os nossos passos da fé. No primeiro momento, Jesus é apenas um homem. É como aquela sensação de que você, ou conhecendo ou convivendo com uma pessoa, ele vê um Jesus como aquele que é capaz de solucionar só apenas as suas necessidades humanas. Você já viu aquela pessoa que vai à igreja só quando está doente, quando está passando por momentos difíceis? É uma pessoa que vê o Jesus que corresponde à sua dimensão apenas humana. É claro que a fé tem a sua dimensão humana. É claro que a fé precisa também da sua dimensão humana. Mas a fé, ou o modo de viver a fé, não se pode ficar só nesse primeiro momento. Por isso que me chama muita atenção essas missas, como nós chamamos, não? Aquelas missas de multidão, aquelas missas mais sentimentais. Elas precisam ter no tempo de hoje. Por quê? Porque a nossa fé, ela também é sentimentos. A nossa fé também ela é marcada pela dimensão humana. E quando você começa a despertar a sua fé nesta dimensão, começa a despertar a sua fé para as coisas de Deus, ela ainda está só na sua dimensão humana. É aquela sensação ou aquela experiência que você está assim: meu Deus, Deus ainda me ama, mesmo como eu sou. Deus ainda gosta de mim, mesmo como eu sou. Foi o caso desse senhor. Mas no segundo momento, aparece um salto no Evangelho que nos ajuda a entender um outro momento da fé daquele homem. Não sei se vocês lembram, mas no versículo 17 do capítulo 9 de São João, perguntaram outra vez ao cego: e tu dizes o que daquele que abriu os teus olhos? Respondeu: é um profeta. Bonito isso, não? A gente lê tão rápido e às vezes não percebe os passos que esse homem está dando na fé. No primeiro momento eles perguntaram, ele disse: é um homem que fez uma lama e pediu que eu passasse nos meus olhos, pediu que eu lavasse. No segundo momento, já é um profeta.
E o mais bonito ainda é quando vai no versículo 38, que perguntam de novo para ele, e ele diz assim: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Agora, passa-se de um homem, chega a um profeta e se torna o Senhor da vida. Quem é Jesus para você na fé? A sua fé já diz o quê? E quem é Jesus na sua vida? Para você, por meio da sua fé, quem é Jesus? É apenas um homem? Já é um profeta? Ou já é o Senhor da sua vida? É aquele que conduz a sua própria existência. Só que esta fé, que nos faz recordar o Evangelho, capítulo 9 de São João, vai muito mais além. Que o bonito do Evangelho de hoje não é só, simplesmente, o ato da cura, do milagre, do ver de novo. São as suas consequências. Porque a gente não vive a fé só de modo isolado entre eu e Deus, ou aquela sensação que se justifica de dizer que não precisa da igreja para rezar. É bonito o contexto em que o Evangelho de hoje se encontra. Aparecem as situações sociais da fé. Não sei se você observou bem, mas o Evangelho diz no versículo 8, não? Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam. Ou seja, aquele cego de nascença tinha os seus vizinhos. Aquele cego de nascença via ou sentia aquela presença daquelas pessoas mais próximas dele, mas eram pessoas exatamente que já o consideravam descartado da sociedade. Era uma pessoa que não tinha mais um sentido. Era uma pessoa que não tinha mais um significado. E é bonito essa expressão para entender que a fé também ela passa pelos dilemas da vida. São aqueles momentos que nós estamos na periferia das coisas. São aqueles momentos que nós não sentimos mais ninguém por perto de nós. São aqueles momentos que nós nos sentimos que muitas vezes as pessoas nos olham e veem como se nós fôssemos mendigos. Mendigos do amor, mendigos dos sentimentos, mendigos da forma de pedir ajuda às pessoas que nos enxerguem. Mas é tão forte o Evangelho ainda, segundo São João no capítulo 9, que aquele Senhor que vai dando saltos na fé, daí o nosso tema de reflexão, não a fé no tempo de quarentena, é aquele Senhor que vai vendo Jesus como um homem, como um profeta, mas também como um Senhor. E nesses 3 passos de elevação da sua fé, da sua experiência, dentro de um ambiente que ele vive a fé, ele tem um outro momento, que é aquele momento também de testemunhar. O versículo 11 do capítulo 9, sempre de João, ele dá uma característica muito importante desse testemunho. Ele diz: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e levanta-te. A fé, ela não é só apenas experiencial, ou seja, você experimenta o nosso Senhor, ela é humana, como nós já meditamos sobre isso, ela também é experiencial, mas ela também é testemunhal. Assistimos, vimos, celebramos, mas também testemunhamos. Ela é uma fé também de testemunho. Por isso que a nossa fé sem caridade, eu vou terminar falando isso, a fé sem caridade é pelo sentimentalismo, não vai muito longe. E é importante como o Evangelho de hoje vai nos ajudando a entender a dimensão da fé. Como a gente entender a fé nos tempos de hoje. Como entender a fé vivendo esses dias, esses momentos. Agora, o Evangelho também nos dá uma certeza, e aqui eu concluo a nossa reflexão, de como a gente entender a fé com as obras. Eu sempre digo, e aqui embasado na carta de São Tiago, que uma fé sem obras ela é morta, não? Então não faz sentido quando você diz: olha, eu tenho um grupinho aqui de pessoas, não vou muito à igreja não, mas eu já convivo com as pessoas aqui, nós temos um projeto social de ajudar as pessoas e tudo. Agora, uma fé sem caridade, ela é sentimentos. E uma fé sem caridade, ela não dá frutos. É importante isso. Se você está começando a sua vida de fé agora, se você está começando a se aproximar da igreja agora, ou se você ainda não fez isso, e que os revés da vida, as situações da vida começam de certa forma a te ajudar a perceber que você tem uma fé humana, mas também tem uma fé que é dom, é dada por Deus, é um ato por meio da sua graça a nós. É bom entender isso. Uma fé sem caridade, ela não dá frutos. E, de certo modo, nos ajuda a entender que uma fé que não dá frutos, ela morre. Você que tem esses trabalhos sociais, que ajuda as pessoas e que diz que não precisa da igreja para fazer o bem, veja bem, uma fé que não é celebrada,
uma fé que não é caridade, uma fé que não ajuda a entender também o sofrimento do outro, ela não consegue dar frutos. Porque ela se torna muitas vezes só uma descarga de consciência. Da mesma forma, uma caridade sem a fé, ela se torna um puro sentimentalismo. Daí nós entendemos muitas vezes que nós também vivemos mendigando a nossa fé. São aquelas expressões de vida, são aquelas situações de vida que muitas vezes não conseguimos mais viver a nossa fé. Eu penso que o Evangelho de hoje nos ajuda a entender aquilo que nós estamos passando atualmente. Não é o fim de tudo, mas nos ajuda de certo modo a percebermos que o homem sem fé ele cai num vazio existencial. E aquela pergunta que me fizeram, quem está começando a nos assistir agora, que foi o que me motivou a fazer esse vídeo, é que nós conseguimos viver uma fé sem Deus. Quando nós conseguimos viver uma fé sem Deus, nos ajuda de certo modo a fazermos alguns caprichos na nossa vida e que chega a até um certo momento que nós paramos. Porque a fé é o que nos move também, segundo a carta aos Hebreus, não? A ver o invisível, a buscar aquilo também que nos espera. Então, uma fé também sem Deus, ela pode ser da mesma forma uma caridade sem fé. E isso pode ser só sentimentalismo. Então, neste domingo, é um dia para a gente perguntar também ao nosso Senhor, como é que eu tenho vivido a minha fé? E eu sempre digo isso, quem participa e quem reza aqui na nossa paróquia juntos, você que nos acompanha sempre nas redes sociais, eu sempre tenho dito isso. Quem são as pessoas que você já levou para perto de Deus? Quem são as pessoas que você tem aproximado por meio delas de Deus? Porque essas pessoas são também pessoas de fé. E quem foram aquelas pessoas que, de certo modo, nos fizeram nos afastar da fé, da prática de fé? Me permitam concluir essa reflexão, porque eu li um livro que me chamou muita atenção. Ele é de um espanhol. Ele faz a diferença entre a pessoa de fé e a pessoa religiosa. E eu queria refletir, terminando com esse pensamento. Você já viu aquela pessoa que nós estamos aqui no Piauí, você que está nos assistindo em tantos cantos, que eu já vi aqui, Brasília, São Paulo, conhece muito bem o Canindé, São Francisco, Juazeiro, Padre Cícero, Santa Cruz dos Milagres. Você já viu aquela pessoa que todos os anos vai fazendo peregrinação até lá? Você conhece aquela pessoa que de ano em ano sempre está no festejo, não perde. Você já conheceu, já viu alguém que sempre está num batizado, quando morre alguém sempre vai, mas nos domingos não vai à igreja? Agora, isso daqui ajuda a entender a pessoa religiosa. A pessoa religiosa é exatamente aquela pessoa que vive a sua religiosidade sem uma comunidade. A pessoa que tem fé, ela vive em comunidade. Padre, me ajuda a entender isso dentro da igreja. No capítulo 20, ainda de João, mostra ali que depois da morte de Jesus, estavam os discípulos todos reunidos com as portas fechadas, estavam ali todos participando daquele momento, e Tomé não estava. Jesus chega e diz, olha, a paz esteja convosco. Aí depois contaram para Tomé e Tomé não acreditava, ou seja, ele estava fora da comunidade. 8 dias depois, diz o Evangelho, Tomé estando presente, Jesus chega. E quando Jesus chega, diz ali, Tomé, acreditaste agora porque me viste? Põe teu dedo aqui na minha mão, põe tua mão aqui do meu lado. Acredite e não seja incrédulo. O que é que nos ajuda a entender isso? Que uma pessoa que vive a sua fé isolada da comunidade pode ser só apenas um ato religioso. Aquela forma de você ligar, de você dormir e acordar sem nunca deixar de rezar. Quando você vai sair de casa, se benzer, como as pessoas comumente falam, são pessoas religiosas. Agora, o que nos faz, o que nos caracteriza a vivência da fé é estar em comunidade. Então, nós podemos viver hoje sendo uma pessoa religiosa, sem Deus, e sermos uma pessoa religiosa com fé em comunidade. Que esse é o grande desafio, porque o nosso tempo hoje nos coloca dentro da situação do individualismo, do subjetivismo, de estarmos sempre voltados para dentro de nós mesmos. E aquelas pessoas ao redor nosso não nos importam. E como a fé é comunitária, é um grande desafio para nós vivermos isso. Agora, como viver a fé nos dias de hoje? Sendo apenas pessoas religiosas ou sendo pessoas também em comunidade? Eu queria que você refletisse hoje,
ainda à noite, se você vai à missa ou não, que você pensasse um pouco sobre essa dimensão da fé. E de certo modo te ajudasse a pedir também a Deus a graça de que você pudesse despertar em você a sua fé. Vamos terminar esse momento e pedindo a Deus que nos cuide das nossas cegueiras. Vamos pedir a Deus que Ele possa vir ao nosso encontro e abrir os nossos olhos. Vamos pedir a Deus que Ele possa vir ao nosso encontro e enquanto as pessoas não nos veem, ou quando nos veem como mendigos, como pessoas carentes de sentimentos, de afetos e de amores puros e verdadeiros, o Senhor possa abrir os nossos olhos. Vamos pedir ao nosso Senhor que Ele nos dê a graça de darmos saltos também na fé, de vermos um Jesus como homem, de vermos um Jesus como profeta e de vê-lo como o Salvador da nossa vida. Vamos pedir que nosso Senhor nos ajude nesses dias de pandemias, nesse dia de situações tão doloridas e difíceis, que Ele tire de nós a cegueira para que enxergue o próximo. Vamos pedir a nosso Senhor que desperte também em nós nesse tempo da solidão, nesse tempo do isolamento, a descobrirmos o sentido profundo do que está dentro de nós. Vamos pedir ao nosso Senhor que nesse período os cegos de nascença que podem estar ao nosso lado, que seja também um instrumento de Deus para percebermos que Ele pode falar também das coisas de Deus. Mas sobretudo vamos pedir a Deus que purifique também a nossa fé, que a gente chegue àquela sensação de que a nossa fé nós acreditamos não só simplesmente porque ouvimos falar, mas porque já experienciamos. Mas vamos pedir também a nosso Senhor hoje que Ele nos dê a graça de nós vivermos uma fé não isolada, aquela fé religiosa, uma fé de preceitos, mas uma fé experiencial, aquela fé que eu já fiz uma experiência com o nosso Senhor e eu sei que Ele é tudo em minha vida, que eu sei que não posso viver mais sem estar na Sua presença. Eu queria que nesse domingo que o Senhor viesse ao teu encontro, que viesse em tua casa, que viesse em tua família e que você estivesse agora nesse momento se sentindo só, como aquele cego de nascença, que não tivesse ninguém ali por perto, que o Senhor pudesse vir ao seu encontro e que você pudesse fazer essa semana este tempo necessário para dar saltos na sua fé, saltos de qualidade, não de quantidade, de quantas vezes você já rezou, participou da missa pela TV escutando-a, pelas vezes de texto que você já rezou nesta semana, mas que você tivesse uma fé de qualidade, uma fé capaz de responder sempre aos chamados de Deus. Que o Senhor nos purifique, nos lave, que nós façamos sempre homens e mulheres de fé, que acima de tudo nós acreditemos que o passado da nossa vida é aquilo que também nos espera no presente, quando nós somos capazes de iluminá-lo com a nossa fé. Que Deus abençoe. Tenham todos um bom final de semana, do domingo. Quem não participou da missa ainda, não escutou, hoje à noite aqui, não nesse Facebook, no Facebook da Paróquia Nossa Senhora dos Humildes Paulistana, nós vamos estar celebrando a missa com você e por você. E na nossa cabeça que você está do nosso lado, também rezando e pedindo e intercedendo a Nosso Senhor por esse nosso tempo. É o tempo de vivermos a nossa fé.